Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje, domingo, dia do Senhor. Nós celebramos o 15º domingo do tempo comum e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração, para que nós possamos meditar a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Acompanhe comigo. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos escutando essa parábola tão bonita que nós conhecemos como a parábola do semeador. Primeiramente, eu gostaria de dizer que uma das coisas que eu mais admiro em Jesus é exatamente a sua empatia, a sua alteridade, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Jesus, ele tem um respeito profundo por todos aqueles que estavam ali, procurando uma boa notícia, uma boa nova. Evangelho quer dizer isso, boa notícia, boa nova. E Jesus, ele podia falar de uma forma muito profunda, de uma forma muito teológica, de uma forma muito difícil. Mas ele faz questão de usar exatamente parábolas, histórias que ele pudesse falar numa linguagem que as pessoas com certeza iriam entender. Então, para falar das coisas do reino do Pai, ele usava comparações com coisas do cotidiano daquele povo. Ele falava do pastor e da ovelha, ele falava da rede, da pesca, ele falava do grão de mostarda, ele falava do fermento na massa, e hoje ele fala do semeador. Então, quando Jesus disse, o semeador saiu para semear, as pessoas com certeza sabiam exatamente. Certamente no meio daquela multidão tinha muitos agricultores. Então, quando ele fala do semeador, ele fala da semente, ele fala dos tipos de terreno, com certeza as pessoas iriam entender muito bem. Até porque depois o próprio Jesus faz questão de explicar essa parábola para os seus discípulos. Então, eu acho muito bonito essa postura de Jesus, de comunicar, querendo, de fato, que todos aqueles que estavam ali pudessem compreender a sua palavra. E então Jesus fala hoje que o semeador saiu para semear e ele lançou sementes. Ele lançou sementes. Essas sementes, elas caíram em terrenos diferentes. Primeiro, as sementes caíram aqui à beira do caminho, depois em terreno pedregoso, depois no meio dos espinhos e depois em terra boa. Aqui a gente já pode fazer uma reflexão para a nossa vida. Gente, a palavra de Deus, que é exatamente essas sementes,
ela está sendo anunciada. Hoje nós temos muita facilidade, muita facilidade. Basta a gente ir na internet, colocar ali a pregação, uma homilia. A gente tem várias TVs católicas, a gente tem várias rádios, a gente tem vários aplicativos, a gente tem muitas e muitas ferramentas que nos possibilitam escutar a palavra de Deus. Graças a Deus, a palavra está sendo anunciada. Não somente pelo Papa Francisco, pelos cardeais, pelos bispos, por padres, por seminaristas, diáconos, mas por muitos e muitos evangelizadores leigos que fazem um trabalho lindíssimo de evangelização. Então, a palavra está sendo anunciada. As sementes estão sendo lançadas. Disso a gente não pode reclamar. Basta que a gente busque, basta que a gente procure. Então, a palavra está sendo anunciada, as sementes estão sendo lançadas. Mas que tipo de terreno é o meu coração? O meu coração é beira de estrada? O meu coração é um terreno pedregoso? O meu coração é espinhento, né? É cheio de espinhos? Ou o meu coração é terra boa? Eu, na minha vida missionária, como frade capuchinho, eu já tive a oportunidade de morar em muitos lugares, de encontrar muitas pessoas. E hoje, trabalhando também nos meios de comunicação, eu fico muitas vezes assustado, eu fico assim impressionado como a palavra ela tem uma força. Tanto a palavra boa como a palavra ruim. E às vezes tem muitas e muitas pessoas que me conhecem, que me acompanham, e às vezes mandam uma mensagem nas redes sociais dizendo que foram salvas por uma palavra que eu disse aqui no Evangelho de Hoje Ensina, ou numa missa, ou num vídeo lá no YouTube, enfim, num retiro, numa palestra, num show, enfim. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu falei isso de uma forma tão simples, tão, né, com tanto amor, mas às vezes de uma forma assim que eu nem pensava, nem imaginava que essa palavra tivesse tal poder. Mas como se trata da palavra de Deus, a gente nunca pode, né, desconfiar do poder que ela tem. Mas não adianta, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra ser bem colocada, bem anunciada. Tem gente até que diz, é muito bonita, sim, mas o que está mudando na sua vida? Que terreno é o seu coração? O nosso coração precisa ser verdadeiramente terra boa. Uma terra bem preparada para que essa semente caia e possa germinar e possa dar os seus frutos. E não beira de caminho, e não terreno pedregoso, e não espinheiro. A palavra deve cair no nosso coração como uma semente que encontra uma terra fértil. Uma terra que vai dar os seus frutos. Então a pergunta que eu queria hoje fazer para você é essa. Que terreno tem sido o seu coração? Que o seu coração seja terra boa para acolher a palavra do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem.